Sejam bem-vindos ao 7º vídeo da nossa série de vídeos Verdades que Conhecemos e Insistimos em Não Viver. Hoje nós vamos falar sobre estar em comunhão. Sejam muito bem-vindos ao Our Life, o nosso canal, e nós criamos esse canal com o intuito de ensinar a vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E aí, você gosta de ir na igreja? Então a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre estar em comunhão. Isso vai além do que apenas a gente ir na igreja todo domingo ou todo sábado. A gente vai ver aqui que os textos da Bíblia falam a igreja estar em comunhão, a igreja estar unida, mesmo quando não tem culto, mesmo quando a gente não vai lá no templo ou algo assim. A gente vai ver que muita coisa, a igreja do Senhor Jesus, ela vive em comunhão. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse texto aqui, o autor de Hebreus fala sobre Jesus Cristo e a obra salvadora dele comparado com o Antigo Testamento, né? Tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, ele apontava para Jesus Cristo de alguma forma. Os animais, os cordeiros, ou algo assim, o templo, tudo aquilo apontava para a obra de Cristo. Depois ele falar várias coisas nesse sentido, ele chega aqui nesse capítulo dizendo que a gente tem acesso ao Pai novamente por um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, através do véu que ele foi rasgado de alto a baixo quando Jesus Cristo ele foi crucificado. E agora a gente tem acesso ao Pai porque nós temos esse sumo sacerdote, maior sumo sacerdote, porque não há necessidade de todas aquelas coisas que eram feitas de oferecer animais e de ir ao sacerdote para o sacerdote ir a Deus. O véu se rasgou e a gente tem comunhão com Deus, comunhão com o nosso Pai diretamente, porque Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. E abaixo nesse texto, ele está falando assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns, ou seja, lá naquela época já tinha o costume de muitas pessoas de não quererem estar em comunhão. E eu vou falar isso, estar em comunhão tem diferença de ir na igreja e de estar em comunhão. É isso que nós vamos tratar. Inclusive, muitos problemas que a gente vive hoje em dia de pessoas não quererem mais saber de igreja é por não compreenderem isso, de ir à igreja e de estar em comunhão. Só para os irmãos compreenderem, reunirmos num culto no templo é nós estarmos em comunhão. Reunirmos na casa de algum irmão é nós estarmos em comunhão. Irmos em um parque para debaixo de uma árvore, reunirmos ali como igreja é nós estarmos em comunhão. Onde a igreja do Senhor está reunida, está a presença do Senhor. Então, se a igreja do Senhor está reunida num templo formal, ali como a gente conhece, como que a gente fala de ir à igreja, Deus está presente ali com a igreja. Deus está conosco. A igreja está em comunhão com o Senhor. Se nós nos reunimos num grupo pequeno, numa célula, algo assim, e a gente se reúne ali, cremos que a presença de Deus está ali, porque tem comunhão dos irmãos ali. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós cremos nisso. Então o lugar onde nós nos reunimos é independente, a igreja deve estar em comunhão, é independente do lugar. E a gente tem, claro, hoje em dia os templos, os lugares onde a gente vai, que é uma facilidade de toda semana nós irmos lá. E Deus está, quando a igreja está reunida, quando a igreja se reúne em nome do Senhor, para exaltar ao Senhor, para oferecer culto a Ele. E esse texto que a gente leu aqui também fala de, antes a gente deve encorajar uns aos outros, ou seja, é para a gente incentivar as pessoas a estarem em comunhão, para nós incentivarmos uns aos outros. Inclusive a comunhão é para isso, para nós fortalecermos uns aos outros. Uma pessoa que, não sei, estou pensando, tá difícil as coisas, outras pessoas da comunhão fortalecem, vamos continuar. É para insistir uns aos outros, para a gente estar participando, para a gente estar em comunhão. E o texto fala tanto mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Claro, o dia da vinda do Senhor Jesus. Então, quando a situação está cada vez mais difícil, está tudo ficando cada vez mais complicado, é momento da igreja incentivar uns aos outros para continuar em comunhão. É isso que nós aprendemos nesse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 diz assim: Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Essa carta de Paulo aos Tessalonicenses tem várias coisas que eles estavam fazendo, inclusive aqui Paulo está falando no final, para eles continuarem fazendo isso aqui, de edificarem e de exortarem uns aos outros. Guardem sempre isso que eu estou falando aqui várias vezes nesse vídeo, comunhão da igreja, é para isso, nós exortarmos uns aos outros, nós animarmos uns aos outros, dar força uns aos outros. Por isso que é ensinado que a igreja é para estar em comunhão, é para nós estarmos vivendo em unidade.
uns com os outros, para haver exortação, para haver cura até mesmo, para havermos busca do Senhor juntos, oração, unidos em um propósito, mas que a igreja do Senhor Jesus esteja de fato em comunhão, se dedicando, exortando, animando uns aos outros. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Aqui o texto está dizendo é melhor serem dois do que um só, ou seja, melhor ter companhia do que andar sozinho. Isso traz para nossa comunhão da igreja, como nós estamos falando também, é melhor estar acompanhado do que estar sozinho, porque a recompensa do salário de várias pessoas é maior do que de um só. E diz ali também que se dois estiverem andando juntos, se um caiu, o outro ajuda a levantar. Presta atenção que tudo isso tem a ver com nós estarmos em comunhão com os irmãos. Se um cai, os outros ajudam a levantar. Se um está prestes, talvez, a cair, os outros ajudam a levantar. É exortar, é se dedicar uns aos outros. E diz o texto que a gente leu ali, pobre daquele que cai sozinho. E o que acontece na maioria das vezes? As pessoas que começam a sair da igreja, elas começam aos poucos se afastarem das pessoas. E daí nisso aparece um monte de coisa como ninguém liga para mim, aqui parece que eu tenho que fazer todas as coisas sozinhos, as pessoas não se importam comigo, e começam dessa forma e vai se afastando, e vai se afastando. Chega um ponto que diz, eu não tenho força mais para ir para a igreja, eu não quero mais saber de igreja. Ou chega um ponto de dizer, eu me feri com a igreja, eu não quero mais saber de igreja. E acontece todas essas coisas, porque vai se afastando justamente da comunhão. A igreja do Senhor Jesus, que deve ter comunhão, tem que trabalhar para essas coisas não acontecerem, é de exortar, de prestar atenção em todo mundo, de se preocupar uns com os outros. Isso é coisas que na igreja do Senhor tem que ter. A igreja do Senhor Jesus é conhecida se tiver amor lá dentro. Nisso conhecereis que são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Amor é demonstração de que tem discípulo do Senhor Jesus envolvido. Ou seja, na comunhão da igreja tem que ter isso. Então, de incentivar uns aos outros a estar em comunhão. O Salmo 133, verso 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Esse texto aqui até a gente conhece bastante, né? Às vezes até abre-se cultos lendo esse texto. Como é bom e quão suave, dependendo da tradução, né? Quão suave é que os irmãos convivam em união. A Bíblia está dizendo aqui como é bom quando a igreja está unida. Como é bom quando os irmãos convivem em união. Claro que o Salmo ali continua, tem várias coisas comparando, por exemplo, com o óleo, a barba de Arão, enfim, o texto que a gente conhece aqui, mas é importante a igreja estar em comunhão, e o salmista diz como é bom e como é agradável quando os irmãos convivem em união. A comunhão é uma bênção, a gente tem que compreender isso. A comunhão é uma bênção. Se está sendo distorcida essas coisas da comunhão, se está sendo distorcida, por exemplo, a importância de nós estarmos indo à igreja, de estarmos em comunhão, e lembre-se, mais uma vez, eu falei no início desse vídeo, e estou falando agora novamente, tem diferença de só ir na igreja e de estar em comunhão, e o que eu estou falando é que a igreja deve estar em comunhão, e isso, claro, que tem a ver com nós irmos à igreja. Eu disse aqui que é uma facilidade que nós temos hoje em dia de termos ali o templo, temos o lugar para nós convivermos em comunhão. Eu já vi relatos de igrejas que começaram debaixo de uma árvore e não tinham templo para ir, mas tinham a igreja e estavam em comunhão. A gente escuta muito hoje em dia, é um texto bíblico que diz que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Esse texto está na Bíblia, esse texto é verdade, mas se a igreja do Senhor Jesus se reúne lá dentro de um templo, vocês concordam comigo que se a igreja do Senhor Jesus se reúne num templo, a presença de Deus está ali porque eles estão unidos em nome do Senhor? Assim como se a igreja se reunir na casa de irmãos, Deus está ali porque a igreja está reunida ali? Então é isso, se usa essa desculpa de Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, vira uma desculpa de pessoas que não querem, mais do que não querer ir na igreja, eles não querem estar em comunhão, eles não querem se importar com as outras pessoas, porque comunhão tem a ver com isso. Nós se importamos uns com os outros, nós amamos uns aos outros. Inclusive na nossa série de vídeos aqui que nós estamos falando, nós já falamos sobre amar o próximo como a nós mesmos, e foi o terceiro vídeo da nossa série. Nós falamos sobre isso, de amar o próximo como a nós mesmos. Se nós amamos, nós estamos em comunhão. Por isso que uma coisa leva a outra. E nós estarmos em comunhão, nós demonstramos que amamos uns
aos outros. Talvez a gente foi ferido por algo que aconteceu, talvez a gente começou a prestar atenção em um monte de coisa e esqueceu do foco que é Jesus Cristo e o amor do Senhor e o amor ao próximo, e a gente deixou isso de lado, a gente foi ferido com alguma coisa, e que inclusive até a gente falou também sobre perdão aqui nessa série de vídeos. A gente pode usar um texto como esse, que diz que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. A gente pode usar esse texto como desculpa para não ir em igreja nenhuma e dizer que todas são iguais e dizer que é algo assim, aquela generalização, que sempre que a gente generaliza algo, a gente acaba caindo no erro, porque daí coloca que todo mundo é pilantra, todo mundo faz errado, toda igreja não presta, e coloca nesse sentido. A gente deve estar em comunhão, e a igreja do Senhor Jesus está em comunhão uns com os outros, independente do erro que outras pessoas fizeram. Deus é Deus e pode curar nossas vidas quanto a isso, e nós acharmos um lugar e estarmos em comunhão uns com os outros. Atos capítulo 2, versículo 46 diz assim: Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Esse texto aqui é o relato da igreja ali, os primeiros relatos da igreja de como eles se reuniam depois que Jesus subiu aos céus e que teve a descida do Espírito Santo e começou ali a pregação e as pessoas começaram a crer no Senhor Jesus e se reunir e estar em comunhão. E ali tem esse primeiro relato de como a igreja estava unida. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Eles estavam ali juntos, eles ajudavam nas dificuldades uns dos outros. Então a gente vê uma comunhão. A gente vê que os irmãos, quando creram no Senhor Jesus, ouviram a palavra, se reuniram e estavam em comunhão. Diz ali que eles se reuniam no pátio do templo e se reuniam em casas também. Então, ou seja, eram no pátio do templo e eram em casas, partindo pão, participando das refeições com grande alegria, ou seja, eles estavam em comunhão. Por que a gente, ao ler esse texto, a gente não quer estar em comunhão hoje em dia? O Salmo 122, versículo 1 diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse texto é como se dissesse assim: eu fiquei muito feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, era motivo de alegria para o salmista quando ele ouviu a menção, vamos à casa do Senhor. Mas parece que o que acontece hoje em dia é o contrário disso. Ao invés de a gente ouvir um convite e dizer vamos à casa do Senhor e ser um momento de alegria, como o salmista disse, acontece ao contrário, acontece o pensamento, poxa vida, eu tenho que ir na igreja de novo. Poxa vida, se eu não for, fulano vai ficar bravo comigo. Oh, de novo, vai perder tempo, vou gastar tempo, a vida já está corrida, eu tenho que ir lá de novo. E a maioria dos pensamentos que acontece é isso. Então não há felicidade de a gente ouvir vamos à igreja, vamos à casa do Senhor, vamos estar em comunhão. É ao contrário, parece que é um fardo, parece que é um peso que a gente tem que carregar, o fato de a gente ir na igreja todo sábado e domingo, ou algo assim, domingo de manhã, domingo à noite, enfim, o horário que seja, o culto, a participação que a gente vai. Ao contrário de ser um momento de alegria, parece que está ficando um fardo, que a gente seja curado sobre isso e sinta de fato alegria, porque cremos na presença do Senhor quando a igreja está reunida. Então, o Senhor está lá, e nós nos alegramos na presença do Senhor, nós devemos nos alegrar na presença do Senhor. Depois de tudo isso que a gente ouviu, que a gente tenha a alegria de estar em comunhão uns com os outros. Na comunhão do Senhor, a gente vai vivenciar muitas coisas, a gente vai estar unidos uns com os outros, e a gente viu textos aqui que fala para nós fortalecermos uns aos outros, nos dedicarmos, exortarmos, ou seja, dar ânimo uns aos outros, e isso são todas coisas que a gente vive em comunhão. Por isso que o Senhor Jesus deixou para nós estarmos em comunhão. A igreja do Senhor Jesus, ela deve estar em comunhão. E como eu falei aqui, o fato de nós irmos para o templo, irmos para a igreja, como nós temos ido, tem muita importância. Mas além de nós estarmos indo para a igreja, nós estarmos em comunhão. Por exemplo, um irmão precisa de uma ajuda nossa numa quarta-feira que não tem culto na igreja. A gente não vai estar em comunhão com ele porque não é na igreja. É isso que eu estou falando, nós estarmos em comunhão. Os irmãos ali na igreja primitiva, como a gente viu ali em Atos capítulo 2, no finalzinho ali, versículo 46, a gente viu que eles tinham comunhão, que eles participavam do pão juntos, com alegria, com sinceridade de coração. Então eles viviam em comunhão. Que a gente venha viver em comunhão, independente das coisas que já acontecem, que já aconteceram e que provavelmente vão continuar acontecendo até a vinda do Senhor Jesus, de pessoas focarem em outras coisas, por exemplo, eu não vou na igreja porque fulano tá lá na frente, eu não suporto ver o fulano lá. Se a gente estivesse de fato em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja e tendo amor uns pelos outros, a gente não falaria algo assim, eu não suporto tal fulano. Esse fulano deveria ser o motivo das nossas orações, para que Deus viesse transformar a vida dele. Não concordo com o que ele está pregando, não concordo com o que ele faz.
A gente parece que coloca uma venda para não olhar Deus e a gente só olhar problema à volta. Então, ou seja, a gente está indo num lugar onde pessoas estão buscando ser transformadas por Jesus Cristo, então a gente vai conviver com muitas pessoas que estão vindo agora e que somos humanos, cometemos falhas, então, ou seja, a gente vai falar talvez alguma coisa que vai ofender alguém, e nisso a gente não vai mais para a igreja. Não vou mais para a igreja porque a pessoa não me cumprimentou. E a gente vê motivos tão pequenos, tão fúteis para as pessoas deixarem de estarem em comunhão, que a gente venha ser fortalecido. Que a gente esteja de fato em comunhão. Isso que eu estou falando de pessoas que saíram da igreja, mas eu vou falar também das pessoas que estão dentro da igreja, para a gente buscar viver o amor de Jesus, para que não aconteçam essas coisas. Para que pessoas vejam que no meio da comunhão tem cura, tem esse fortalecimento, tem edificação e tem a presença de Deus ali no meio. E pessoas podem ser alcançadas, pessoas podem ser transformadas. E pessoas, quando retornarem aos caminhos do Senhor, não apontar o dedo, não apontar com julgamento, dizendo, olha aí, ó, fez o que fez. Parece aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo, né? Que o filho pródigo voltou, o pai recebeu com alegria, fez festa pro filho, e o irmão ficou bravo porque o irmão retornou. E parece que o que acontece muitas vezes é isso. As pessoas estão ficando bravas porque o filho pródigo está voltando, quando na verdade deveria fazer festa com o pai porque o filho pródigo voltou. É isso que a gente tem que refletir, isso que a gente tem que aprender também. Então que a gente venha viver em comunhão com o Senhor, porque é importante, é mais uma verdade que nós sabemos e parece que a gente insiste em não querer viver isso. Hoje em dia parece que é uma realidade de cada um cuidar do próprio nariz, né? De a gente ficar até mesmo isolado, enfim, cada um cuidar. As pessoas parecem que não conhecem mais os vizinhos ou algo assim, né? Que a gente vê hoje em dia por causa da rotina de trabalho, né? Mas a igreja do Senhor Jesus, ela deve viver em comunhão. Eu espero que você tenha gostado de tudo isso que a gente falou aqui sobre estarmos em comunhão, sobre irmos na igreja. Esse foi o 7º vídeo, então, da nossa série Verdades que Conhecemos e Insistimos em Não Viver. Vamos continuar falando sobre outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.